qual que é a sua meta? Você tem alguma meta de faturamento ou meta de, enfim, de ter mais profissionais aí? Você tem isso definido? Vendo a sua realidade daqui, eu penso que o primeiro passo, tem 2 passos que você precisaria dar aí, né? Que eu faria. Colocar um outro profissional não é fácil mesmo, né? Eu comecei a atender sozinha. E o meu consultório eu tinha 2 salas montadas, eu era sozinha. Quando eu montei a segunda sala, antes eu alugava para um colega, aí eu pedi a sala para ele para trazer outros profissionais para trabalharem. A gente fica mesmo com medo, com receio, mas tem que fazer. Tem que fazer. Não tem, porque imagina, você já tem a estrutura aí. Você tem 2 cadeiras. Imagina assim, o que eu costumo dizer que eu já passei por essa realidade, é muito possível, é um faturamento por cadeira de 25 mil reais. Tranquilo. Atendendo o convênio dá para fazer isso. Imagina se tiver só paciente particular, né? Então, você precisa agora, se vai ser na clínica geral, se vai ser numa especialidade, mas aí você tem que ver o que você precisa, na odontopediatria, porque você faz clínica geral, não é? Eu não sei se daí seria bom ter um outro profissional que faça, sempre é bom fazer a clínica geral, né? Eu costumo dizer que é bom saber fazer tudo, né? Restauração, enfim, uma raspagem, mas precisa entender qual que é a necessidade maior do seu público. Então, um passo que você tem que dar aí, eu daria, você não tem que dar, eu daria, né? E você já sabe disso. É encher a cadeira de atendimento. Mesmo a sua, se você não voltar o ano que vem de manhã, procure um profissional que queira atender às manhãs. É mais difícil? Mas não é impossível, né? Então, por quê? Você deixa, a gente costuma dizer, deixa dinheiro na mesa quando você não tem. E outro, para o paciente, é importante ter um dentista ali. Às vezes ele precisa de uma urgência pela manhã. E aí não tem ninguém. Um outro ponto é ter uma funcionária. Não dá para ficar sem. Então, assim, é que hoje você tá sozinha, tá só à tarde, né? Mas, se você pensar em crescer o faturamento e você tem pleno, você já tem a estrutura para isso, né? Depois que eu fui mãe, é que eu decidi que eu ia fazer o que fosse preciso para um dia, né? Dali uns anos eu ter tempo para ficar com minhas filhas. Né? Então, ralei muito o dia inteiro, minhas filhas pequenas, a gente se divide, eu sei bem como é que é. Mas se você não começar a trazer colegas agora e começar a formar uma equipe, que uma funcionária já é uma equipe, você vai sempre estar presa ao consultório com aquela angústia de que tá faturando pouco, tá só pagando as contas, e chega uma hora, e eu já vi muitos casos assim, chega uma hora que fecha o consultório, né? Não sei se você precisaria trabalhar o dia todo, né? Seria bom você ter alguns períodos para gerenciar o seu consultório, fazer o caixa, pensar na divulgação, né? Porque não é uma coisa simples fazer uma publicação em redes sociais, não é, né? Colocar uma imagem lá em uma frase, isso é fácil, mas fazer uma coisa eficiente é mais complicado. Pensar em parcerias. Então, você tem muita indicação, eu costumo falar para os colegas, não precisa necessariamente ser redes sociais. Eu falo um pouco sobre rede social porque a gente investe hoje nisso, mas eu não cresci com rede social, né? Então, eu tenho 23 anos nessa jornada e não existia, não tinha nem internet, né? E então, o que me trouxe bastante pacientes foram as indicações. Sempre. Então, é o caso, de repente, de pensar que parcerias você pode fazer na cidade, né? Uma cidade pequena, parcerias com estabelecimentos, parceria com colegas,
Você tem a vantagem de não ter os especialistas de todas as áreas aí ainda, você pode pensar talvez numa parceria de fora do consultório, que possa trocar paciente, não sei. E para isso você tem que ter um tempinho, né, toda semana para sentar, parar, pensar nisso, né? Eu só não recomendo que faça aquele tipo de parceria que você oferece desconto para o cliente dela, né? Porque isso vai contra o código de ética e de repente, né, você pode receber uma denúncia de um outro dentista, enfim, né? Então, assim, tem muita gente que faz, mas eu não acho que precisa. Você frequentar esse salão, é a sua manicure? Então você já frequenta, então só o fato de você estar ali, você estar conversando, você conhecer as pessoas ali, né, a dona ou enfim, as funcionárias, todo mundo ali, e ter um material bonitinho, manda fazer, que fale sobre o que você faz, porque a harmonização é uma área que eu imagino que aí na sua cidade quase ninguém faça, né? E as pessoas estão procurando isso, é claro. E aí, o que eu falo sempre, muitas vezes o dentista olha muito para fora e acha que precisa sempre de novos pacientes, mas esquece de trabalhar melhor aqueles que já estão no consultório. Então, isso, o que você fizer, ou a especialidade que você trouxer para o seu consultório, é preciso que as pessoas saibam, que os seus pacientes ou quem já passou por você saiba que você está fazendo agora. Então, o que eu faria na recepção, alguma coisa, ou um banner, ou até um acrílico bonitinho, falando de harmonização facial, né? Pegaria os cadastros dos pacientes que já passaram com você, faria um texto com uma imagem e informaria que você tá nessa nova especialidade. Não sei há quanto tempo você faz harmonização. 2 anos e pouco, mas eu acho que muita gente não sabe que você faz ainda. Então, só de falar isso, o pessoal tá buscando, né? Pensar talvez até em fazer alguma ação para o final do ano, com os seus pacientes mesmo, né? Você parece ter um fluxo razoável, deve ter um cadastro, só que como você não tem secretária, daí é você mesmo que vai ter que mandar as mensagens. Então, ter uma secretária, eu acho que se você quer ter mais colegas com você e conseguir também gerenciar bem isso, precisa ter uma funcionária, né? Até porque quando você não tá aí e tem um colega aí, tem alguém que é da sua equipe que tá ali junto com você, porque o colega, você vai pôr um colega novo aí. E para você fidelizar, né, para manter um relacionamento com os pacientes, como a gente fala bastante dentro do curso, precisa de uma funcionária que possa mandar as mensagens, que possa responder, que atenda o telefone com tempo, né, bem treinadinha, tudo certinho. E alguém da sua confiança, né? Porque eu digo assim, quando a gente traz um colega para trabalhar com a gente não sabe como vai ser, né? Quando tem uma funcionária boa ali, da sua confiança, se tiver algum problema com o paciente, porque vai ter, né? Vai ter, isso não tem como escapar, ela vai te trazer. E aí, isso se resolve logo, né? Então, porque acontecem, os problemas vão acontecer. Então, eu não vou dizer para você, hoje eu trabalho somos em 20, quase 20 dentistas, eu nem sei, até perdi a conta. Tem problema, Carla, lá nas suas clínicas? É claro que tem, é lógico, né? Paciente que às vezes reclama do atendimento do dentista? Tem, né? Tem. Então, é importante você ter uma funcionária e aí conversar bastante com ela, treinar, né? Ela entender bem o que você espera dela, né? E até ter uma funcionária, ensinar ela a te auxiliar no mais básico, isso aumenta a sua produtividade. Então você pode atender só à tarde e atender mais pacientes no mesmo período, se você tiver alguém que lave o instrumental, que esterilize, né, que te auxilie, que arrume a sala. Em relação a redes sociais, você disse que começou a fazer algumas publicações, né?
E aí eu tenho algumas aulas no curso, principalmente as aulas que estão lá no bônus, de aulas, de aulas ao vivo. Então tem erros e acertos nas redes sociais, tem vários. E tem, já assistiu. E tem um curso de publicações poderosas, que eu coloquei recentemente lá, não sei se você assistiu esse já. Não, essa ainda não. Que é bem legal, um curso até grande, que fala de que imagem usar, como que deve ser o texto, o objetivo da publicação e tudo mais. Por quê? Se você entende bem como fazer, você tem mais chance de ter resultado, né? Porque senão fica igual esses posts que a gente vê que só fala lá, dentista, o número do WhatsApp, na imagem e tal. Isso não vai trazer. E como eu falei para você, pode ser que você seja a única a fazer alguma coisa diferente aí na sua cidade. Então eu recomendo, precisa de um tempo, pelo menos um tempo, uma vez na semana, né? Publicar uma vez por semana para começar, para você parar, aí no consultório, não na sua casa, para poder ter tranquilidade, porque se o filho estiver perto, fica chamando a gente e não dá. Aí em casa sempre tem uma coisa para fazer, né? O que eu recomendo usar, sempre que você conseguir, imagens reais do seu consultório. Isso traz mais resultado. Uma imagem sua atendendo, não precisa aparecer o rosto do paciente, pode ser por trás da cadeira odontológica, você lá, toda paramentada de dentista, né? Pensar no fundo, está tudo arrumadinho ali no consultório, fazer uma foto, né? Enfim, da realidade ali na recepção, ou até você sentada na recepção e daí um texto sobre aquilo. De repente, começar a fazer, tenho certeza que você ia se destacar na sua cidade, começar a fazer vídeos, né? Tem muita gente que não gosta do vídeo, não quer vídeo, não, mas o que acontece? As pessoas gostam mais de vídeo, né? Então eu já fiz várias pesquisas com os dentistas, o que você gosta mais? Que eu faça vídeo para falar com você, escreva texto ou mande um áudio? É vídeo. Então assim, se a gente gosta de vídeo, os pacientes também vão gostar. E eu costumo dizer assim, o primeiro é horrível mesmo. Eu tenho meu primeiro vídeo que nem para câmera eu tava olhando, foi uma desgraça. E só que o assunto era tão bom que deu uma repercussão assim de centenas de comentários e tudo mais. Até hoje tem gente que comenta, vídeo de quase 3 anos atrás. E eu nem tava olhando para a câmera, parecia meio vesga assim. Só que tem que fazer o primeiro, né? Então assim, é o que dá mais resultado. Porque as pessoas não têm tempo mais de ler nas redes sociais. Exatamente, só se o assunto for realmente tão interessante, né? Aquele assunto que só você tá falando dele, mas ninguém fala, aí a pessoa para e ela lê. Então, uma recomendação, de repente, como todo mundo tem medo da câmera, quem ousa fazer, sai na frente, acaba se destacando. E aí, essa sua amiga que faz, que entende, ela entende de redes sociais, é isso? Sim. Ela deve entender como fazer um anúncio. Conversa isso com ela, porque esse é o poder da coisa. Como a sua cidade é pequena, você não vai precisar investir muito, né? No Facebook você pode investir, sei lá, R$5 por dia, R$10 por dia, e ter uma publicação sua vista por quase a cidade toda. Então, eu acho que vale a pena, hoje, aproveitando esse digital, vale a pena. Além de, eu não faria só isso, fazer as parcerias aí, né, com colegas e com estabelecimentos. Eu acho que é muito importante também, no offline, a gente também tá falando com as pessoas. Você tem software de gestão aí? Tá. É importante ter para você conseguir ter os seus números, né? Para você ter uma organização até daquele paciente que precisa retornar, né? Eu não sei se ele dá a possibilidade de mandar alguma mensagem para os pacientes.
né? Então isso é muito importante, porque as mensagens é que vão acabar fidelizando. Até, por exemplo, você na sua área de harmonização, você pode até fazer uma pesquisa, me veio à mente agora, você pode fazer uma pesquisa para saber se o seu paciente gostaria de, sei lá, aumentar o lábio ou tirar os pés de galinha ou a ruga da testa, por exemplo, para você entender, né, para você entender qual é o seu público mesmo, né, o que você oferecer também. Então, e a pesquisa de satisfação em relação a tudo é muito bom, né? Horário de atendimento, né, para você entender. Você colocou aqui que o seu público é classe C. Isso já é um público. Então você não atende a cidade toda, né? Muito provavelmente a maioria é classe C. Então fala assim, não, a maioria, e aí quanto que é a maioria? Às vezes, se você não sabe muito bem, vale uma pesquisa para você descobrir. Por quê? Os valores que o seu consultório tem para classe C são diferentes se fosse classe B ou classe A. Né? Então, por exemplo, a harmonização facial você fecha bastante ou não? Mas por que você acha? Por falta de oferecer ou porque quando você oferece o paciente acha que é caro? Acham caro. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, se você não sabe bem o público que você atende, você pode talvez até tá se enganando no valor cobrado. E até no que falar numa consulta, enfim. Agora, precisa oferecer para todo mundo. Todo mundo precisa saber que faz. A pessoa pode estar esticadinha, linda, mas de repente ela fala para a mãe dela, para a amiga que você faz. Né? Às vezes a paciente tem 18 anos, se bem que com 18 já tem gente fazendo um botox, né? Mas aí você vai divulgando isso, então isso precisa falar. Se você fala assim, mas eu não tenho essa coisa de oferecer, de falar. Então, coloque no seu consultório muita informação sobre isso. A pessoa entrou na recepção, ela já viu que você faz harmonização facial, que é uma imagem bem do rosto, assim, aquelas imagens bem de harmonização que traz o desejo da mulher, principalmente, em fazer. Aí fica fácil, porque daí o paciente entra e já te pergunta. Né? Fala, doutor, eu vi que você faz, nossa, meu sonho é tirar a ruguinha aqui e tal. Carla, vou fechar tratamento? Provavelmente um ou outro vai ser pouco, mas eu acredito que até feche só com essa informação para esses pacientes. Por quê? Eles não estão acostumados que você mande alguma coisa para eles. Então, né? Então, quando a gente manda, por exemplo, vou fazer uma campanha de clareamento. Nunca fez. E aí, nunca mandou nada pelo WhatsApp. E aí, manda, vai fechar alguns aí, 2, 3, 4, né? Vai mandar para, sei lá, 200 pessoas, 400 pessoas e só um ou outro que vai fechar, porque eles não estão acostumados com esse tipo de comunicação. Então aí você imagina, se você criar algumas mensagens para o paciente que terminou o tratamento, por exemplo, né, uma semana depois, uma mensagem que fala dos cuidados que ele precisa ter agora que ele fez uma estética, enfim, estou imaginando aqui, para que esse trabalho dure mais tempo, né, depois de 3 meses, isso o software ajuda você. Né? Depois de 3 meses, uma outra mensagem, não uma mensagem chamando só para o consultório, mas uma mensagem trazendo algum conteúdo para ele, informando de alguma coisa, né? Ou de uma especialidade que tenha mais no consultório, que se ele se interessar, vocês estão à disposição e tal. Ou seja, conversar com ele com um período aí, cada 3 meses, 2 meses, mandar alguma coisa lá. Então, quando eu sugeri aquela campanha, teve um colega nosso, um aluno, que fez, mas ele estava com uma expectativa muito alta, né? Fechou acho que 4 clareamentos.
Eu falei, mas tá bom, você não tinha nada, Sim. fechou 4. Então, assim, e com o público, com uma lista de cadastros que nunca tinha entrado em contato. Né? Então, para entender qual é o poder do relacionamento. Né? E você pode, claro que a gente também pode fazer isso através das redes sociais. Né? Mas quando a gente já tem uma lista de pacientes, esses já te conheceram, né? Então, é mais fácil você trazer para o consultório, é mais fácil você vender para ele novos tratamentos, fechar mais tratamentos, é muito mais fácil. É claro que não vai fechar com todo mundo. E isso da harmonização, que tem gente que acha caro, mas você está divulgando que faz isso. Então, assim, o que eu vejo, que você pode trabalhar com essa sua amiga, talvez eu fizesse isso, com essa sua amiga nas redes sociais, no sentido de você ser referência na cidade em harmonização facial. Por quê? Em vez de ficar no Face e no Instagram falando tudo que é assunto, falando de prevenção, falando de escovar dente todo dia, não sei quantas vezes por dia, tentando pegar um pouco da pediatria, um pouco da clínica geral, um pouco da pério, né? A gente acaba fazendo isso nas redes sociais quando não tem um foco. Eu focaria numa área, você não vai restringir o seu público, mas você vai ser uma referência naquela área. E você daí atrai pela área mais lucrativa, uma área nova que tem tudo para crescer, e traz o paciente para o consultório. Se ele não fechar a harmonização, ele fecha outros procedimentos. Aí você faz também. Não, isso eu faço sim, isso também faço. Aqui tem um colega que faz ortodontia. Isso você conseguiria com isso se destacar mais rápido ainda do que falar de assuntos corriqueiros, comuns, né? De prevenção, enfim, que isso é comum, é mais batido, é mais difícil de você pensar num conteúdo diferente a respeito dessas áreas. E tem poucas pessoas, apesar de ter aberto uma clínica aí de estética que faz isso, não são todos os dentistas que fazem, né? E que divulga menos ainda, né? Então você pode partir sempre para uma comunicação que fala de como é importante fazer esse procedimento com o dentista. Porque é que o dentista é o profissional mais habilitado para fazer isso. Isso desconstrói, sem você falar mal da concorrência, né? Acaba desconstruindo, de certa forma, a concorrência que não tem dentistas, nem médicos, né? Ali fazendo. O leigo precisa saber disso, né? E se você não fala isso para ele, é isso que eu acho que é muito legal a gente tá nas redes sociais ou em qualquer outro canal, com as pessoas, de você dar uma informação. Essa é uma informação muito bacana e que ninguém fala, né? Eu tenho uma paciente de orto que foi fazer preenchimento numa clínica. E aí quando ela veio para manutenção, eu falei, ué, você tá diferente? Ela falou, então eu fiz preenchimento ontem e tal. E aí eu perguntei, falei, como é que foi? E foi com uma biomédica também, uma clínica dessas de estética. E ela falou, doutora Carla, eu senti muita dor. Eu perguntei, anestesiam lá? Porque aí eu fico perguntando para saber como é que tá e tal. Mas é exatamente isso que você falou. Então, qual é um dos maiores medos do ser humano é sentir dor. Né? Se você começa a sua comunicação aí, né, e sempre tomando cuidado para não falar mal, mas você vai desconstruir aquele que não sabe anestesiar o paciente. E só quem sabe anestesiar o paciente dessa forma é o dentista só. Então isso você pode usar, é um dos benefícios de fazer com um dentista. E aí, no seu caso, é com você, né? E que você nem precisa falar isso na sua divulgação, porque já está implícito. E na sua consulta também. Então, você tem que trazer essas informações, porque senão, o que acontece? Você fala com o seu paciente, ele acha caro, mas ele quer fazer,
E aí você despertou um desejo nele, só que ele vai lá na clínica. Aí ele faz lá. Só isso dele, ele vai sentir dor lá, com você não. Será que na cabeça dele ele não pagaria em menos vezes? Eu creio que sim, entendeu? Será que não pagaria um pouco mais? Eu creio que sim. Então, aí que tá. Só que muitas vezes a gente não traz esses elementos na consulta. E aí a gente pensa, puxa, o paciente vai embora, achou caro, mas... E a gente não entende. O que eu tô fazendo de errado, que eu falo com os pacientes, eu sei que eles querem fazer e vão lá na outra clínica fazer. Isso é que é o pior, né? Não é? Mas lá, e aí se você entrar lá nessa clínica, eu tenho certeza que você vai ver toda uma comunicação na parede, você vai ver um flyer, panfleto ali, um folder em cima do balcão, toda uma comunicação que já vai falando para o paciente como é que é, o que tem lá, que procedimentos tem e tudo mais. E a gente fica com receio mesmo, fica com medo, mas para diminuir isso, o que precisa é estar muito perto do colega, principalmente no começo, né, orientando, dizendo, porque o paciente ele quer você, tá acostumado com você, isso é um outro problema também, mas é o que é, e as pessoas reclamam quando vão para outro profissional. Se você orientar esse outro profissional e alinhar com você, aí tem muita chance de funcionar bem. Mas tem paciente que não gosta, que daí não aparece mais. Eu perdi vários pacientes quando eu parei de fazer odontopediatria, né? Fui diminuindo a odontopediatria, fui delegando ali, passando para as colegas especialistas também, outras não, né? E teve paciente que não queria, que só queria ser atendido comigo, por mim, e alguns eu sei que eu perdi no meio do caminho. Então, para não perder, você precisa estar ali junto, você pode até falar, não, mas eu vou estar lá também, eu acompanho, porque é uma transição.